Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso encontro aí de outubro da série 4.0 em 40. Como já é de costume, a gente vai iniciar com uma apresentação específica da indústria 4.0 aqui do grupo de pesquisa, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês o senhor Walter Ribas, que é do Instituto Ribas, que será o nosso palestrante aí do dia de hoje e vai falar para nós sobre gestão 4.0. Bem-vindo, Wagner, obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo à série 4.0 em 40. O prazer é todo meu, né? Esse convite importante aí para estar falando com vocês aí. E meu nome é Wagner Ribas, tenho o meu Instituto Ribas, que o foco é ajudar pessoas, né? A se desenvolverem, empresas a se desenvolverem, né? Sou aí engenheiro mecânico, tenho formação em engenheiro mecânico. Hoje atuo como consultoria de engenharia mecânica também. Tenho pós-graduação em gestão de projetos. Sou estudante de PNL, né? Que PNL a gente nunca se forma, a gente sempre estuda, né? PNL é a mente das pessoas, que é cada dia mais fascinante, né? E estamos aí, a gente atua com palestra, atua com treinamentos em companhias, né? Então, hoje é um prazer muito grande estar com vocês aqui, passar um pouco do conhecimento. Maravilha. Então, nós vamos iniciar aqui com a apresentação inicial de Indústria 4.0 e assim que a gente terminar, a gente passa para o Wagner fazer a palestra dele. Bom, essa é uma iniciativa, né, do grupo de pesquisa em Indústria 4.0 do Campus Sorocaba, do Instituto Federal de São Paulo. Aí, para a gente falar um pouquinho de revoluções industriais, né, para a gente chegar aí na 4.0, a gente começa com o que seria a primeira revolução industrial, a indústria 1.0, que é quando a gente introduziu a força mecânica, principalmente com a máquina a vapor, né, para substituir a força humana. A gente usou principalmente a energia da água e do vapor para fazer isso. A grande revolução, principalmente nos teares, né, na mecanização dos teares. A segunda revolução industrial, a gente já troca a energia mecânica por uma energia elétrica. A gente começa a utilizar a energia elétrica como fonte primordial da indústria, em vez da energia mecânica. A terceira é com a introdução da eletrônica, principalmente com os controladores lógicos programáveis da eletrônica e da TI, né? Que a gente começa com a automação industrial, propriamente dita, ainda baseado em eletricidade, claro, né? Mas com uma revolução na parte de automação. E hoje, aqui no século XXI, no finalzinho do século XXI, nós estamos com a revolução digital, que é o que a gente chama dos sistemas cyberfísicos. Não existe nenhuma tecnologia nova, propriamente dita, mas nós estamos usando todas elas de uma forma diferente. Nós estamos usando elas todas de uma forma nova para garantir uma ruptura do que foi a terceira revolução industrial. Se a gente for entrar um pouquinho mais em detalhes, né, de cada uma, que nem eu comentei, a primeira revolução industrial, um dos ícones foi James Watt, que ele que trouxe tudo isso. A gente traz a mecanização da indústria e da agricultura, usavam forças humanas, começam a usar agora principalmente a máquina a vapor, e com a máquina a vapor também vem os trens a vapor, que dão uma modificação boa aí na parte de meios de transporte e de comunicação. A segunda revolução industrial, além da troca da energia mecânica pela energia elétrica, ela tem também uma mudança muito grande da maneira com que se geriam as indústrias. E aí a gente tem Taylor, Ford e mais uma série de outros que são os expoentes dessa nova filosofia de trabalho. Né? A gente começa a ter linhas de produção e uma série de outras coisas, uma industrialização muito mais pesada a partir aí do fim do século XIX e começo do século XX. No final dos anos 60 e dos anos 70, a gente começa a trazer para dentro da indústria a computação. Né? A gente cita aí Microsoft, Apple, o próprio CLP, que foi uma das coisas mais importantes aí dessa terceira revolução industrial, para transformar as linhas de produção em linhas produtivas com automação. A gente começa a ter aumento de velocidade
de telecomunicações, a internet ela surge nessa época também, e não só na indústria, né, mas a gente vê essas modificações acontecendo também na agricultura, na medicina, na educação, principalmente por causa da tecnologia da informação. Na 4.0, que é o que nós estamos vivendo agora, né, nós estamos vivendo a integração. Acho que a grande palavra é a integração da indústria 4.0. Nós temos aí os sistemas que a gente começa a chamar de cyberfísicos, a gente está trazendo toda a planta industrial para dentro do computador. Nós temos redes inteligentes, redes Wi-Fi, praticamente na indústria inteira, com sensores que conseguem ler e reportar o que está acontecendo em tempo real. E conseguem fazer modificações, inclusive, no processo produtivo em tempo real. Uma série de simulações e uma série de outros fatores que estão trazendo para dentro da indústria uma modificação que vem junto também com uma modificação da sociedade, né? É bom a gente comentar sempre que a Revolução 4.0 ela também traz novos fatores para dentro da indústria, que são os fatores de consciência ambiental, de energias renováveis, da preocupação que está crescendo cada vez mais com a continuidade do ser humano no planeta, né? E usar os recursos que nós temos de forma inteligente. Se a gente for falar das tecnologias que estão transformando essa produção industrial, só para citar algumas, né, a gente fala de robôs autônomos que fazem praticamente tudo sozinhos. Nós temos a parte de simulação. A primeira palestra que nós fizemos aqui com o pessoal da FCA, do grupo da Chrysler, eles mostraram, inclusive, como que isso funciona no dia a dia dentro da fábrica deles. Nós temos a parte de integração, tanto horizontal como vertical, internet das coisas e a internet industrial das coisas, que é um pouquinho diferente, né? E aí, claro, quando a gente está falando de internet, quando a gente está falando de simulação, a gente não pode esquecer de falar de cloud, né, de nuvem, de cibersegurança e também de megadados, né, a parte de Big Data. São três coisas que estão andando juntos aí, com essa parte de TI, que é muito importante para a Revolução 4.0. A gente também cita a parte de realidade aumentada, que também está muito baseada na TI, e a manufatura aditiva, que é uma maneira diferente, né, de você produzir, principalmente com as impressoras 3D, e nós tivemos aí na Semana de Ciência e Tecnologia, na semana passada, algumas informações bem legais de coisas que estão sendo impressas, né, em impressoras 3D, que não necessariamente são a parte de estudo de novos materiais, essas coisas está bem desenvolvida aí na parte da indústria 4.0. Isso a gente pode aplicar em praticamente todos os lugares. A gente tem aí desde a integração da fábrica com o mercado, o cliente faz o pedido, a fábrica produz exatamente o que ele pediu, né? Isso passa por uma central de comando inteligente, simulações digitais para a gente ver a otimização da linha de produção. Eu consigo rastrear toda essa produção, tanto dentro como fora da fábrica, com tecnologias como o RFID, por exemplo. Né? Eu tenho sistemas de visão computacional para saber, tanto para movimentação de cargas, como para saber o que está sendo produzido, os sistemas de movimentação, de estoque, de peças, tá? Robôs autônomos e colaborativos, isso é bem legal. É uma ideia nova de robotização, que o robô trabalha junto com o ser humano, ele não trabalha só individual. Nós temos toda a parte aí de manufatura aditiva, a integração machine to machine, person to machine, setup inteligente de linha para diminuir tempo, para aumentar a produtividade, toda a parte de estoque totalmente automatizado, os veículos autoguiados, que também usam sistemas de visão computacional, e toda a integração dessa cadeia produtiva, que tem sido a grande revolução, digamos assim, que está fazendo com que as indústrias repensem todo o seu processo produtivo. A gente não pode, claro, deixar de comentar, né, como nós somos da área de educação, o Instituto Federal, ele sempre busca pela qualificação profissional, tanto que nós estamos aí para abrir no meio do ano que vem um curso de pós-graduação em Indústria 4.0, mas a gente traz novas competências que são necessárias para esse mundo que está cada vez mudando, né, e cada vez mais rápido. Nós estamos cada vez com problemas mais complexos,
A gente precisa de criatividade, muitas vezes, para solucionar esses problemas, gerenciar as pessoas, que são o ativo mais importante das empresas, a capacidade de coordenar essas ações e partir das ações dos outros, conseguir trabalhar em equipe é um negócio muito importante, né? E, claro, a parte técnica também ela não deixa de ser importante, mas outras características, outras competências, né, que o pessoal costuma chamar bastante aí de soft skills, estão sendo cada vez mais importantes para esse profissional que está entrando aí nesse novo mercado que está permeado pela indústria 4.0. Então, a partir disso, né, eu gostaria de ceder a palavra aqui para o Wagner, que está aqui conosco, para que ele possa fazer aí a apresentação dele sobre gestão 4.0, e aí no final, quem já tiver perguntas já pode ir colocando aí no chat, a gente vai guardando elas para o final. Dentro do possível, nós vamos tentar responder todas elas até o final da noite. Maravilha? Wagner? Maravilha, perfeito. Toca que agora é seu. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Claro, claro. Todos conseguem ver minha tela? Tranquilo? Sim, perfeito. Pode tocar. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar, né? A gestão 4.0 que eu trago para vocês hoje é uma pequena parte de um treinamento que eu ministro em empresas, né? Aonde, primeiramente, a gente tem que entender que a gestão ela vem evoluindo junto com as revoluções industriais. Ou seja, hoje nós temos a gestão 4.0, né? Porém, a gente não pode esquecer que vem lá desde a gestão 1.0. O que era a gestão 1.0? Eu mando, você obedece. Eu quero seus braços, não seu cérebro. A porta da rua é a serventia da casa, né? Aquela no início da revolução, da primeira revolução industrial, onde o mandatório era o chefe, aquele autoritário, né? Ele gostava de mandar. Então, vem da gestão 1.0. Eu acredito que algumas pessoas na sala, né? Porque infelizmente ainda existem empresas que trazem essa gestão, né, para o trabalho. Aí nós evoluímos para a gestão 2.0. O que é a gestão 2.0? As pessoas começam a ser reconhecidas como os bens mais valiosos, porém o chefe continua sendo centralizador. 3.0. O que vem a ser essa gestão 3.0? Nessa foto, se você prestar bem atenção, é difícil você discernir quem é o líder. Você não sabe, porque todos estão sorrindo, todos estão envolvidos. Porque o controle de gestão 4.0, o líder faz parte da equipe. Ele deixa de ser centralizador e ele passa a ser um componente da equipe. A organização se torna como uma comunidade, um time, que todos vão se beneficiar daquele trabalho. É o mindset, todos têm o mesmo pensamento e tentam desenvolver ferramentas para que a empresa possa evoluir. E, é claro, o capital humano é o bem mais valioso. Na gestão 2.0, começa-se a falar, mas aqui não. Aqui o capital humano já passa a ser o bem mais valioso. Aí nós entramos na gestão 4.0, né? O que seria essa gestão 4.0? O capital humano já está valorizado, porém, surge a necessidade de você atender bem o seu cliente. Surge a necessidade de você unir a tecnologia com os seus atendimentos, com o seu capital humano. Então, a gestão 4.0 nada mais é do que o capital humano, ele continua sendo bem mais valioso, porém nós utilizamos a tecnologia para atendimentos impecáveis, customizados e proativos. Na gestão 4.0, o capital humano é valioso, mas o seu cliente também. Começa a se ter a visão de atendimento impecável ao cliente. O que a gente mais vê, infelizmente, por aí, são os atendimentos que
infelizmente, né, deixam a gente fora do controle às vezes, né? Então, nós temos o quê? Nessa parte de gestão 4.0, nós temos que um EX excelente é igual a um CX excelente. O que é isso, Wagner? Ou seja, se o seu funcionário tem uma experiência excelente na sua companhia, o seu cliente vai ter uma experiência excelente. Então, se o seu funcionário é valorizado dentro da sua companhia, se ele gosta de trabalhar dentro da sua gestão, dentro do seu time, ele vai atender o cliente da melhor maneira possível. Nós temos até essa charge que fala, né? Eu odeio esse lugar, né? Nós só temos computadores velhos, não tem ar-condicionado. A outra, eu desejaria que fôssemos atendidos como eles atendem os clientes dele. Ou seja, a chance dessa mulher que está com fone na mão aqui, dela atender um cliente de maneira maldosa ou às vezes mal criada, é grande. Mas por quê? Porque ela não tem as mínimas condições de trabalho. É muito fácil para o gestor apontar o dedo e simplesmente despedir, mandar embora, mas é muito mais difícil entender o que está causando esses pensamentos, esses sentimentos, né? Então, nós temos aqui uma frase de Simon Sinek. Simon Sinek, ele é um escritor muito famoso, estudioso da mente humana, né? Estudioso de pessoas. Então, ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender as pessoas, jamais entenderá seus negócios. Então, a gestão 4.0 vem bem de encontro com isso aqui. Precisamos entender as pessoas, né? Aí vem a pergunta, mas como entender as pessoas? Não é nada fácil, né? Entender as pessoas, cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma perspectiva da vida diferente, e isso é normal. Imagine se todos fôssemos iguais. Imagine se todos pensássemos da mesma maneira. Eu acredito que o mundo seria muito chato, né? Porém, o gestor, né, 4.0, ele tem que começar a entender as pessoas. E para entender as pessoas, existe uma primeira etapa aí chamada de inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? É você ter o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer. Você tem que ter uma autogestão. Ou seja, antes de você ser gestor de alguma coisa, você tem que se gestar, né? Você tem que ter o controle emocional, sua orientação de conquista, panorama sempre positivo e adaptabilidade. Consciência social, ou seja, empatia. É você tomar a dor do outro para si e tentar entender o que aconteceu. Consciência organizacional, ou seja, tem que ser organizado. Não adianta ser um líder totalmente emotivo, né? Que o gestor 4.0 não é um gestor que ele é poxa, que legal, vem. Não, ele tem que ser o quê? Ter a empatia e ser firme quando tem que ser firme. Isso é gestão. Gestão de relacionamentos, ou seja, um bom gestor ele é influente. Ou seja, todo mundo quer trabalhar com ele. Ou seja, todo mundo quer trabalhar no time dele. Coach e mentoria, né? A mentoria é você ter seguidores, ou seja, pessoas que querem ser igual a você, né? Então é a mentoria. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Administração de conflitos, né? O que mais tem em empresa é conflitos por causa dos mindsets diferentes. Trabalho em equipe e liderança inspirativa. Isso faz parte da inteligência emocional. Segunda parte, o bom gestor ele tem que conhecer a equipe, né? Como é que ele conhece a sua equipe? Primeira coisa, necessidades. O que ele tem na equipe dele? Quais são as necessidades que
o time dele tem? Ah, tem pessoa que quer almejar comprar uma casa, tem pessoa que quer viajar, tem pessoa... Por quê? Justamente ele entendendo cada necessidade, ele começa a tirar o melhor de cada funcionário. Ele vem também junto com o perfil comportamental. Não adianta, por exemplo, você colocar uma pessoa que ela é extremamente rápida com computação, é um tubarão para trabalhar, né? O perfil tubarão que a gente chama de perfil comportamental. Ela vai, ela pega, ela resolve tudo, mas ela não tem uma boa comunicação, ela não tem um bom relacionamento. Se você coloca uma pessoa dessa para atender o seu cliente, como um atendente, por exemplo, infelizmente a chance de dar errado é muito grande. Então, o estudo do perfil comportamental das pessoas do seu time é fundamental. É parte 4.0, tá? E nós temos também o chá. Para quem não conhece a palavra chá, né? Chá é conhecimento, habilidades e atitudes. O bom gestor tem que identificar isso na sua equipe. Conhecimento. Existem pessoas que são gênios, mas não têm habilidades. Conhecem muito, mas não conseguem passar para ninguém, né? E atitudes. O que seria as atitudes? Ou seja, tem pessoa que tem conhecimento, ela tem habilidade, mas ela não consegue ter a atitude. O que é atitude? Por exemplo, a pessoa tem o conhecimento em indústria 4.0, ela sabe mexer com componentes da indústria 4.0, porém não tem nenhuma atitude, por exemplo, de estar falando como eu estou falando aqui. Ela não tem esse tipo de atitude. Ela não tem o tipo de atitude de chegar para o gestor dela e falar, ó, isso aqui eu sei fazer, joga na minha mão, né? Deixa que eu toco isso. Então, conhecimento, habilidade e atitudes, isso é para não só para gestores, para nós também. Nós temos que descobrir quais são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, as nossas atitudes, para que não possamos estar, possamos estar mais preparados para o mercado. Porque quando a gente se conhece, a chance de uma entrevista, de algo dar certo, é muito maior, né? Aí temos também um negócio chamado gerações. Gerações é algo que, imagine você tratar um senhor de idade com o pensamento de uma geração Z. Você chegar para o senhor de idade, eu passei uma mensagem no WhatsApp para o senhor não me respondeu. Por que o senhor não me respondeu? O senhor não viu meu WhatsApp? O senhor não viu o e-mail? O senhor não viu não sei o quê? Então, ele vai se perder. Né? Digo isso que, por exemplo, meus pais, hoje, eles mexem com redes sociais. O básico, mexem. Mas para eles aprenderem, foi um tempo. Não adianta eu chegar para eles e tentar apressar as coisas. Da mesma coisa, se você chegar para um geração Z, né, que é hoje a gente até brinca aí que o neném já nasce com um tablet na barriga, né, já sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, né? Então você vem dessa geração Z, aí você fala preview, vem aqui, ó, clica no botãozinho, olha, meu Deus, ele já clicou, ele já abriu, ele já fuçou, ele já abriu o programa, ele já... Ou seja, é muito mais acelerado o processo. E quando você tem um time que você tem 4 gerações, ou até mesmo 3 gerações, às vezes os baby boomers não fazem parte mais dos times, mas eu conheço empresas que têm muitos baby boomers, tá? Então, se você tem várias gerações dentro do seu time, você tem que aprender a lidar com isso também. Não adianta tratar uma pessoa de 20 anos com o pensamento se ela tivesse 60. Tá? Outra coisa legal é o que chamamos de comunicação, né? Comunicação é algo que, poxa, Wagner, mas eu sou tímido. Timidez se resolve. Ah, poxa, mas eu não consigo. Então não seja gestor. Infelizmente, eu estou aqui para falar o que tem que ser falado, né? Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Comunicação é essencial não só para gestores, é essencial para qualquer pessoa. Ah, mas eu não consigo falar em público, não precisa falar em público, você precisa se dialogar, você precisa se comunicar, tá? E na comunicação, a gente tem aí o que a gente chama de alguns tipos, mais comum. A agressiva, fala, gesticula, grita, a responsabilidade é sempre do outro, não gera conexão nenhuma. Isso chama-se comunicação agressiva. Eu conheço vários gestores com esse tipo de comunicação, que estouram fácil,
que a culpa é do outro, quer sempre empurrar. É a realidade de muitas empresas hoje no Brasil. Existe também aquela comunicação passiva, né? Ah, não falo, não quer atrapalhar, vi que as pessoas não vão entender o que eu estou falando, não expressa opinião. Também é aquele negócio morno, né? Morno, infelizmente, é um negócio que, né, não é legal. O que é comunicação 4.0? Assertiva, olho no olho. A pessoa que você está conversando sobre equilíbrio, né? Como podemos resolver essa situação, expressa sua opinião, respeita a diversidade, gera conexão. Ou seja, as pessoas querem conversar com você, as pessoas querem se relacionar com você. E esse tipo de comunicação é importante e precisa existir. Não, mas é mais ou menos não, tem que existir. Principalmente no gestor 4.0, aonde o capital humano já é reconhecido e você precisa ter tecnologia para atender bem os seus clientes. Não existe gestor 4.0 sem comunicação. Certo, pessoal? Então, 4.0, comunicação, tecnologia, tá? Vamos falar um pouco aqui também, ó, ainda na área da comunicação, comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Poxa, não precisa chamar a atenção do funcionário na frente de todo mundo, não precisa gritar, não precisa ser estourado, né? Eu trago até um exemplo de comunicação não violenta para vocês entenderem mais aí, que é o quê? Imagine, né, até a charge do monstrinho aqui, que está assustando, né? Aí simplesmente o menininho dá uma flor para ele, ele fica, né? Exemplo. Pô, cara, você nunca vai nas minhas festas, hein? Como seria pela comunicação não violenta? Pô, cara, você só veio 2 vezes esse ano nas minhas festas. Eu sinto saudade da sua presença. Poxa, vai, mas eu sempre vou ter que falar desse jeito? Não. Mas saber usar a comunicação não violenta no momento exato. Poxa vida, olha, você errou mais uma vez. Poxa vida, você faltou. Sentimos a sua falta. O seu trabalho é importante. Entenderam onde eu quero chegar? A comunicação não violenta para a gestão 4.0 é isso. Né? Poxa, você é importante para a companhia. Você faltou, você nos desfalcou. Somos um time. Entendeu? Deixar as pessoas entenderem isso aí. É muito mais fácil do que você vai lá na frente de todo mundo. Pô, faltou de novo, né? Então, a comunicação não violenta é muito, muito essencial. Claro, entramos agora aqui num negócio chamado feedback. Feedback é algo tão complicado que eu conheço muitas pessoas e empresas que não sabem dar feedback. E empresas que não dão feedback. Eu trabalhei em várias empresas que eu pedi, cheguei a implorar o feedback e, infelizmente, não tive o feedback. Né? Então, você não sabe se o seu trabalho está bom, se o seu trabalho está ruim. O bom gestor 4.0, ele sabe dar o feedback SCI. O que é o SCI? Situação, comportamento, impacto. Um exemplo, poxa vida, você não entregou o seu trabalho no prazo. Né? Isso gerou um comportamento de descontentamento com toda a equipe, e o impacto é que teremos que pagar uma multa para o cliente. Ou seja, muito mais fácil de eu falar, poxa, você não entregou de novo, agora a empresa está em maus lençóis, vamos pagar multa por causa de você de novo. Essa é a diferença. Então, sempre que você for pensar dar um feedback, sempre que for pensar em conversar com o seu funcionário sobre o andamento do desenvolvimento dele, pense no SCI: situação, comportamento e impacto. Isso é feedback real. Fuja de feedback sanduíche. Ó, você vai bem, mas você fez isso aqui. Mas você é legal. Você vai bem, mas talvez você tenha que melhorar. A pessoa fica confusa. A pessoa não sabe se ela tem que melhorar. Ela não sabe se ela tem que permanecer do jeito que está. Ela fica totalmente perdida. Então, tenta seguir por essa linha do SCI. Tá? Gestão de conflitos. Né? O conflito é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
né? O que você acha? Aí depende. O bom gestor ele tem que saber o quê? O conflito ele é ruim quando ele vira confronto, né? Enquanto ele não vira confronto, ele pode ser até numa reunião de ideias, de brainstorm, pode ser até legal, um competindo com o outro, ó, deu uma ideia, o outro deu uma ideia, ó, a minha ideia é melhor, a minha, né? Ou seja, isso é um conflito, né? De ideias, conflito de informações. A partir do momento que ele vira confronto, é complicado para o gestor. Então ele acaba tendo problemas aí, né? Então, o gestor 4.0, ele precisa gestar um conflito com agilidade, tá? Então, como que ele gera esse conflito com agilidade? Primeira coisa, ele tem que ter apuração, ele tem uma negociação com as pessoas envolvidas nesse conflito e a resolução. E é claro, não adianta resolver e também não acompanhar, né? Então ele tem que resolver e monitorar para ver se foi resolvido mesmo o conflito. Porque se não foi resolvido, ele tem que tomar atitudes muitas vezes drásticas, né? Até dispensas dos funcionários, ou seja, que podem contaminar a equipe, né? Funcionários que só geram conflito, só geram conflito, só geram conflito, também não é saudável para a empresa. Porém, aqueles funcionários também que é muito pacífico também não é saudável. Então, o gestor 4.0, ele precisa lidar com tudo isso. E existem algumas técnicas aqui. Vai muito além disso aqui, mas isso aqui é o básico, já para você ter uma ideia da sua equipe, da sua liderança. Como anda a sua liderança? Será que eu estou gestando bem os conflitos? Será que eu resolvi, eu esqueci? Né? Acaba acontecendo de novo? Então, tem que lidar bem com os conflitos. Tá? Nós temos aí também negociação. A parte de negociação, se o gestor 4.0 não for um bom negociador, ele perde funcionários, né? Ele acaba cedendo à pressão de funcionários, ou seja, ele tem que ter na veia essa parte de negociar, não só com funcionário, mas também com superiores, com clientes, né? Quando a gente fala de clientes, poxa vida, às vezes um projeto atrasa, você tem que negociar com o seu cliente prazo, ou um adicional, alguma coisa, né? Então, negociação tem que estar na veia. Se você é gestor e sua negociação ainda é meio fraca, eu aconselho você a estudar um pouco de negociação, né, ou até fazer um curso de negociação, porque com certeza vai te ajudar bastante aí. Ou seja, vai te dar um empoderamento melhor, tá? Continuando aqui, nós temos a parte de mentoria, né? O que é mentoria? É as pessoas olharem para você e ter respeito e não medo. O medo é gestão 1.0. Eu mando, você obedece. Se você não obedecer, você vai ser mandado embora. Gestão 2.0 é centralizador. Eu estou olhando tudo. Ó, se você não tiver medo de mim, eu vou te punir. Então, gestor 4.0, o funcionário precisa ter respeito e não medo para trabalhar com você. Né? Você precisa ser uma inspiração para ele. Você tem que ser, poxa, nossa, eu quero ser igual ele. Né? Eu quero ser igual esse meu gestor. Poxa, ele toca bem o negócio, ele toca bem o barco. Né? Aí a grande questão, mas como conseguir isso? Primeira dica, conte histórias. Técnica de storytelling. Conte histórias do que você já passou, do que você já viveu, da sua vida. Cuidado, né, com histórias inventadas. Quando for inventada, saliente que é uma metáfora, né? Porém, tente trazer histórias que possam agregar ao seu time, tá? Compartilhe experiências nessas histórias. Você fala das experiências que você já teve, do que deu errado, do que deu certo, principalmente do que deu errado e como você conseguiu melhorar, né? E sem dúvida, ensine, ensine, ensine. Quanto mais você ensina, mais você tem essa parte das pessoas, de ser uma influência para as pessoas, de ser uma inspiração para as pessoas, tá? E, claro, o bom gestor 4.0, ele precisa ter o quê? Autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo, tá? Autoridade. E não poder. Por quê? Autoridade, né? A gente vai ver aqui que o quê? A autoridade
ela é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. E o poder é você forçar, você coagir alguém sem vontade nenhuma, né? Mesmo que a pessoa, né, não preferisse não fazer. Ou seja, o poder ele é imperativo, ou seja, se você não fizer, você vai ser punido, né? Então, esse tipo de situação é venenosa para a gestão 4.0. Por exemplo, temos até uma charge aqui à esquerda que uma mulher está conversando com a outra, ela fala, viu, só virei sua chefe, mas eu vou continuar sendo a mesma 1.500 sempre. Poxa, a funcionária até solta um sorriso. A terceira, agora você pode lamber os meus pés? Então, é muito disso. A pessoa, né, acreditado, né, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Então, o poder para o gestor 4.0 é tóxico, tá? Tenha autoridade, tenha respeito das pessoas, tá? E, claro, a nossa palestra é uma palestra rápida aqui, né? Para a gente fazer um resumo, o que eu preciso para ser um bom gestor 4.0? Nós temos lá entender as pessoas, as gerações, gestão de mudanças, conhecer equipe, capital humano, bem mais valioso. Você, quando começa a entender as pessoas, você começa a ter empatia pelas pessoas, tenha certeza que a sua vida vai mudar. Pare de ser um gestor 2.0, centralizador. Saia fora da caixa, comece a olhar por fora o negócio. Entenda as pessoas. Cada pessoa tem um mindset diferente. Utilize do seu time os mindsets diferentes. Extraia de cada pessoa do time o melhor que ele tem para te dar, tá? Então, um bom time é um gestor 4.0 líder, ou seja, ele fica envolvido com a equipe. Ele tem que ser, mais do que nunca, um mediador entre funcionário e empresa, né? Por quê? Sempre utilizando a comunicação não violenta, gestão de conflitos, negociação, porque sempre o funcionário vai querer ver o lado dele e a empresa vai querer ver o lado dela, e é a hora que o gestor chega e fala, ó, pera aí, gente, ó, faz isso, você faz isso, vamos aqui tocar o nosso palco aí para que possamos tocar a empresa, né? E temos lá, mentoria. Mentoria, como eu já disse, é autoridade, a pessoa ter respeito, né? Você ser uma influência para as pessoas. E, por último, é claro, a tecnologia, né? A tecnologia, o bom gestor tem que sempre buscar recursos que podem deixar a vida do colaborador mais tranquila, recursos para atendimentos impecáveis, né? Inclusive, falando na parte de atendimentos impecáveis, em novembro agora, né, que fé em Deus, estarei lançando o meu livro chamado Atendimento 4.0, que é como você ter o atendimento de excelência para o seu cliente. O atendimento 4.0, revolucionário. Um atendimento que vai fazer a sua empresa galgar novos patamares, né? Então, esse atendimento 4.0 para atendimentos impecáveis. E esses atendimentos impecáveis usa-se também da tecnologia. Um exemplo da tecnologia mais aplicada e atual, nós chamamos de WhatsApp. Hoje em dia, a maioria das lojas tem WhatsApp, a maioria dos fornecedores tem WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, manda vídeo, manda foto e tal. Isso é tecnologia, porém, é uma tecnologia que tem que ser ponderada para uso, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia e também saber usar a tecnologia. Beleza, pessoal? E aí, preparados, né, para ser um gestor 4.0? Muito obrigado, pessoal. Né, acho que está dentro do tempo aí que até o professor, né, falou com a gente aqui. Eu trouxe algo simplificado,
tá? Para quem estiver ouvindo e quiser mais informações, depois tem os meus canais de comunicação aqui. Eu tenho um treinamento específico para gestão 4.0, né, que é um treinamento aí de 2 a 3 dias, dependendo do número de pessoas, onde a gente se aprofunda bastante nesse assunto, faz dinâmicas e desenvolve principalmente lideranças, tá? O Instituto Ribas, né, ele tem toda essa parte de palestras e treinamentos que podem ajudar com certeza você e a sua empresa. Atendimentos de coaching também, tanto pessoal quanto empresarial, tá? Eu também tenho a formação de coaching, né, tanto empresarial quanto pessoal, e nós estamos disponíveis para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Foi uma honra muito grande apresentar para vocês. Maravilha, Wagner. Queria agradecer, primeiramente, antes da gente entrar nas perguntas, que já tem algumas aqui no chat para a gente responder. Queria agradecer, eu acho que é importante a gente que é da indústria, né, a formação do Instituto Federal normalmente é mais, principalmente da nossa área, né, da minha área, da área de indústria, a gente está muito acostumado a ver as palestras voltadas para tecnologia, para uso de tecnologia, e é importante, eu acredito que de tempos em tempos a gente tem uma coisa um pouco mais, que dê um pouco mais de visão global, né, não só da tecnologia que nós estamos usando no dia a dia, mas das pessoas que estão permeando essa nova tecnologia. Para isso, eu queria botar aqui duas perguntas que surgiram aqui. A primeira do Guilherme Salve, ele é professor nosso também da área de administração, e ele pediu para você comentar sobre o papel do setor organizacional da gestão de pessoas na indústria 4.0 e se existem testes de perfil para ajudar na carreira dos colaboradores. Ótima, excelente pergunta. O que acontece? Hoje em dia existem o que chamamos de testes que conseguem identificar o perfil comportamental que geralmente são aplicados por várias empresas. Quem que aplicam geralmente esses testes? O departamento de RH, né? Eles têm já esses testes preparados, existem vários modelos que conseguem identificar se aquele funcionário tem um perfil mais, como se diz, um perfil mais comunicativo, que conta mais história, que é mais lento um pouco, outro que é mais rápido, outro que tem dificuldade de comunicação. Com esses tipos de testes, consegue-se pegar muito antes de chegar na entrevista com o gestor. Por quê? Pressupõe-se, claro, isso em empresas maiores, né? Mas até nas menores, que quando chegar para o gestor, esses tipos de testes comportamentais, ele já tem que ter um script para ele ler. Não é o gestor que tem que aplicar esse tipo de testes. Por isso que existe a parte organizacional da empresa, né, onde o gestor ele fala, poxa, eu quero um engenheiro mecânico. Só que eu quero um engenheiro mecânico que ele seja comunicativo, que ele apresente projetos. Eu não quero uma pessoa tímida. Aí o RH tem que pegar essa informação, que a pessoa não pode ser tímida, porém a pessoa é um engenheiro. Né? O engenheiro, por base, ele já é meio tímido, ele é meio retraído, né? Pode ver, se eu pegar aqueles engenheiros mais raiz, ele tem dificuldade, às vezes, de se comunicar, né? Eu conheço alguns que, meu Deus do céu, né? Ele calcula tudo, faz tudo. Você mandar para ele, faz tudo. Mas ele precisa apresentar o que ele fez, pronto. Então, o RH, com esses tipos de testes, né? Eles conseguem trazer já o profissional, não 100% para o gestor, mas ele já consegue trazer, ó, esse cara que ele é comunicativo, ele foi muito bem na entrevista, ele fala bem, ele não aparenta ser uma pessoa tímida, e esses testes geralmente são aplicados para o RH. Claro, existem testes também que o gestor, né, quando ele tem uma base, às vezes, do coaching, ele consegue ali, por exemplo, aplicar um teste baseado na pirâmide de Maslow, que a gente chama de pirâmide de necessidades. Que é o quê? Poxa, legal, o cara é rápido, o cara é bom, o cara tem habilidade, tem tudo. Só que na hora que chega na empresa, a necessidade dele é salário. Aí, poxa, se ele achar um salário maior, ele vai sair. Ele não vai ficar na sua empresa. Então não adianta você investir nesse funcionário, sendo que amanhã ou depois o cara oferece R$ 500 a mais, ele vai embora. Né? Então, esse tipo de teste, sim, é o gestor
que aplica o quê? Depois da contratação. Que aí são os testes comportamentais de equipes, de times, que a gente chama, né? Inclusive nos atendimentos de coaches empresariais que eu dei, né, e continuo com alguns contratos ativos, a gente faz bastante disso, né? Como está a sua equipe? Qual que é hoje a necessidade da sua equipe? São testes que são perguntinhas do cara, o que você fez hoje? Você prefere casa na árvore ou na praia? Não sei o quê. No final, esses tipos de testes trazem as personalidades das pessoas. Então, existem sim testes, tem que existir esse sistema organizacional, né? O gestor não pode assumir tudo, né? E quando chegar na mão do gestor, já tem que estar, pelo menos, preparado aí. Maravilha. A segunda pergunta que nós tivemos aqui do Thiago, que é da ITEC de Piraju, está nos assistindo, ele perguntou se o perfil de uma pessoa pode ser moldado ou treinado para ser um gestor e quais são os pré-requisitos necessários para esse perfil. Com certeza. Né? Toda pessoa pode ser moldado para ser um gestor 4.0. Porém, a pessoa precisa querer, né? Existem gestores, infelizmente, que ele pega e fala, poxa, eu vou perder minha autoridade. Né? A pessoa vai olhar para mim e vai me desrespeitar. Né? Esse tipo de pessoa consegue se moldar? Consegue, mas existe uma dificuldade maior, que é uma ponte entre o que eu quero ensinar e o que ele quer aprender. Né? E os passos para você ser um gestor 4.0, existe até um artigo científico, né, que foi escrito pela minha esposa, que ela também fez pós em gestão de pessoas. Ela fez um artigo científico muito legal sobre indústria 4.0, que lá fala um pouco desses passos que eu resumi para vocês. Então, esse treinamento que eu dou já é para preparar o quê? O cara que quer melhorar, né? Ou seja, ele já é um gestor, ou ele é um propensor a gestor, né? Ou um dia ele quer ser um gestor também. Não é o caso, o cara tem que ser gestor, mas que você tem que abrir a mente. Né? Ou seja, a partir do momento que eu falar, você tem que utilizar a sua inteligência emocional. O cara não tem paciência. Você precisa ter paciência. Então é aonde que é. Exato. Vai ser difícil. Então, eu digo por experiência própria, tá? A partir do momento que eu comecei a aplicar a inteligência emocional na minha vida, porque eu tenho para mim que eu tenho que aplicar em mim primeiro. Se der certo, eu consigo passar para as pessoas. Então, eu consegui aplicar. Eu era uma pessoa extremamente, não vou dizer violenta no trânsito, uma pessoa extremamente nervosa no trânsito. Era uma fechadinha, um negócio já buzinava, já cortava, já queria fechar de novo, tal. Eu comecei a estudar a parte de inteligência emocional e percebi que a minha vida vale muito mais do que uma briga. Então, o que eu faço? Deixou de xingar? Não é fácil, não é milagre, né? Eu fecho o meu vidro e dentro do meu carro, mas para mim. Né? Então, já é um passo do seu controle emocional. Você não externa para os outros o seu sentimento. E, graças a Deus, hoje em dia eu vejo a pessoa fazendo uma barbeiragem e falo, meu Deus do céu, tá atrasado, vai com Deus, meu querido. Mas não é fácil. Né? Não estou prometendo aqui falar, poxa, o Wagner é o guru da inteligência emocional. Não é assim que funciona. Mas são passos. O nosso cérebro é doutrinável. O nosso cérebro ele é treinável. Então, se você colocar na sua cabeça, eu quero ser um gestor 4.0, o que eu vou fazer? Vou buscar um curso no Ribas Institute, eu vou falar para o meu superior que eu quero me preparar para ser um gestor 4.0, eu vou no YouTube assistir alguns vídeos, eu vou assistir lives, vou assistir apresentações do canal aqui do IFSP, que são muito legais, né? Assistir. Até o deputado Vitor Lippe veio falar, né? Poxa, achei muito interessante, muito legal. Bastante conteúdo. E o gestor 4.0 vai se alimentando desse conteúdo, né? E, claro, com certeza, resumindo a pergunta, pode ser treinado sim. E para a gente encerrar, para a gente também liberar o pessoal para jantar, né? Qual é a responsabilidade do gestor? Essa é uma pergunta muito importante. O que é responsabilidade do gestor? O que é responsabilidade superiores dele? O que é responsabilidade do pessoal que está no chão de fábrica, digamos assim, né? Como é que a gente consegue medir essa responsabilidade entre os três níveis? Pergunta do Thiago. Isso. Eu já atuei em algumas empresas onde, por exemplo, não tinha um gerente. Era o dono direto comigo. Então, o dono era meu gestor.
né? O dono da empresa, ele que dava as diretrizes de trabalho. Mas quando a gente pensa em organizações corporativas, geralmente você sobe ali, você tem os empregados de fábrica, aí você tem um coordenador de produção, aí os líderes, né, de produção, aí você tem um coordenador de produção, aí vem geralmente uma gestão ali, né? Essa gestão pode ser uma gestão que ela pode ser global da empresa inteira, né, que é uma gestão muito mais complexa, como pode ser gestão por setores, né? Você pega empresas maiores aí como, vou dar um exemplo aqui de CBA, de Schaeffler, ZF. Então, cada setor tem um gestor e cada setor tem coordenadores. Porém, acima desses gestores tem outro gestor, que é um gestor geral. Um Né? diretor industrial, alguma coisa. Isso. O gestor industrial, gestor corporativo, que a gente chama, né? E acima dele, geralmente, existe um diretor para depois chegar no presidente. Então, a gente tem, e diretores também têm classificações, tá? E o diretor não é porque o nome é diretor, é mais que gestor, ele é o gestor dos gestores. Então, o que acontece? Qual que é a função do gestor? O gestor, ele gesta um time, né? O gestor do gestor, ele gera um time de gestores, né? O gestor geralmente é um time de coordenadores, de supervisores, né? Por isso que é difícil, às vezes, um empregado de fábrica, uma empresa multinacional, por exemplo, conseguir falar direto com o gestor. Tem uma hierarquia. Ele não pode falar direto. Ele pode até parar o cara no meio e tentar falar alguma coisa. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Porque temos que ter organização. Para chegar no gestor, ele tem que passar pela hierarquia. Então, o gestor, qual que é a responsabilidade dele? Gestar um time. Se esse time é de coordenadores ou se ele é um gestor direto da fábrica, é um time. Então, essa é a real responsabilidade do gestor. E o que o gestor tem que ter em mente? A maior responsabilidade, gerar lucro para a empresa. Todos os gestores têm que gerar lucro para a empresa. E o gerar lucro para a empresa não pensa em dinheiro. Não. Tenho o melhor time, meu time tem alta performance. Devido à alta performance, eu consigo fazer o trabalho mais rápido. E o meu time ele é todo engajado. Se precisou, eu posso contar com ele. Isso é uma da maior riqueza do gestor. Não é gerar lucros exorbitantes para a empresa. Isso é gestor financeiro, é gestor de vendas, né? Que não deixa de ser gestor. Quando a gente fala de gestor de fábrica, é time, né? Então, o gestor, a responsabilidade principal dele é o time. Né? Se o time está saudável, a gestão é saudável, a empresa vai bem. Se o gestor é 1.0, é autoritário, ninguém gosta de trabalhar com ele, ele perde pessoas muito boas. Né? E o time dele tende a ser um time falido. Beleza? Maravilha, Wagner. Já o pessoal também já está agradecendo aqui. Vamos encerrar por aqui, até pelo horário que nós já estouramos até um pouquinho. Queria agradecer novamente a tua palestra. É importante a gente, que eu comentei, é importante a gente ver uma visão um pouco mais holística, uma visão um pouco mais geral de como as coisas estão, não só ficar focado no sensor da válvula hidráulica ou na simulação do carro. Exatamente. Para nós da área industrial isso é importante também, é importante conhecer isso, mas trabalhar com as pessoas nesse ambiente 4.0 também é muito importante e a gente precisa preparar o nosso aluno, né, especificamente aqui do Instituto Federal de Sorocaba, não só daqui, mas como qualquer outro, para essa realidade que eles vão encontrar. Agradecer você novamente pela palestra, pela disponibilidade de falar conosco, agradecer a todos os que ficaram conosco aqui até o final e desejar a todos uma boa noite, uma boa semana e até o próximo encontro da série 4.0 em 40 de novembro. Até mais, senhor. Até mais, eu que agradeço. Obrigado.